Mas nesse caso, né, você usou a expressão que o CPF é de Júlio, Sim. né. Só que segundo rola nos bastidores, né, quem comanda a prefeitura não é exatamente ele, né, inclusive há um amigo querido, né, dos grupos políticos, que utiliza a expressão de prefeito reborn, parece prefeito, mas não é prefeito. A gente teve aqui no podcast Augustinho, e Augustinho disse que quem manda na prefeitura não é ele e não é Marcos, é o deputado, né? Segundo Augustinho, ele tem toda a autoridade. No seu ponto de vista, você acredita que realmente quem comanda é Júlio ou quem comanda é outro? Ou Júlio se deixa ser muito influenciado por outro? Então, opinião É própria, isso opinião aí é. própria, é. Eu acredito que a administração pública de São Cristóvão ela é comandada por Marcos Santana. Marcos Santana quem tem o comando. Todavia, eu faço votos de que Júlio ele se atente a essa verdade e quem está em jogo, quem está nesse momento em pauta é o nome dele. O nome dele já estará na história de São Cristóvão como prefeito de São Cristóvão. E ele tem que fazer uma gestão que dignifique ainda mais o nome dele. Ele não pode permitir com que ninguém utilize o nome dele para poder não permitir os avanços que São Cristóvão precisa. Com relação à fala do ex-vereador Augustinho, eu acredito ter um pouco de pessoalidade, isso é minha opinião. Com relação ao Paulo Júnior, ele deve ter alguns embates. Ele esteve na administração, talvez tenha até mais propriedade que eu para poder falar, porque ele esteve aliado da gestão durante 4 anos, foi candidato, inclusive, na reeleição pelo União Brasil, né, o partido do prefeito Júlio. Eh, Paulo Júnior certamente tem influência na administração, mas a caneta não está na mão dele. Eu acredito que Marcos Santana detém o poder sobre a caneta de Júlio até o momento, mas todavia acredito que Júlio há de despertar e há de fazer uma gestão segundo a vontade, segundo o querer, segundo a forma de administrar dele. Isso é que é importante. Por exemplo, era muito difícil o diálogo com Marcos Santana. Apesar de ser uma pessoa de oposição, não esperem que eu vá para o fronte ou ser inimigo de Júlio ou inimigo de Marcos Santana. Eu não sou inimigo de Marcos Santana, não sou inimigo de Júlio, eu não sou inimigo de Fernando, eu não sou inimigo de ninguém da administração. Eu cumpro com o meu papel. É o estrito cumprimento do dever legal. Aí, para isso, eu sinto-me na obrigação de cobrar. Quando o cidadão chega até a minha pessoa para poder cobrar e eu levo essa cobrança de uma forma mais ríspida ao gestor, não quer dizer que eu quero ser inimigo do mesmo, não. Júlio, por exemplo, Júlio tem sido muito cordial comigo. Onde eu encontro, eu saldo, eu posso dialogar com ele. Tivemos recentemente um encontro na casa do presidente da Câmara, foi feita uma confraternização da Câmara Municipal e o prefeito foi convidado, ele lá esteve e eu pude, inclusive, apresentar alguns pleitos para ele lá naquele momento. Era um momento de descontração, mas eu não podia perder a oportunidade justamente de dialogar com ele. Agora, para o início desse segundo período legislativo, eu estarei também a oficiar o prefeito, solicitando com ele um momento. Estou preparando uma lista de demandas para levar oficialmente para ele e pedir a ele soluções. Exemplo, desde o ano de 2023, nós vem tentando um diálogo com a administração para implantar um campo de futebol dentro do nosso município, campo de fut7. Isso fruto de emenda do senador Alessandro Vieira. Hoje já esse valor está debitado, esse valor já está em caixa, o arena, o campo já está licitado e o que a gente precisa agora é de um espaço. Fui lá na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, constatei tudo isso que eu estou aqui a falar, conversei com o técnico lá da secretaria e ele inclusive me apresentou outros aparelhos com os valores já licitados. E eu falei bem assim: "Espera aí, tem como anexar a essa quadra que nós já temos aqui o valor de 500.000 destinado pelo senador, tem como anexar também uma quadra de basquete?" Ele falou: "Tem, desde que tenhamos o recurso, que o recurso aqui teria que ser em média 107.000". Eu digo: "Não, eu vou atrás junto com o senador". Aí foi quando eu dialoguei com o Júlio e pedi um espaço concretado, um piso concretado de 50 por 21, salvo engano.
para poder justamente implementar tanto esse campo de futebol futsal, que é com um gramado sintético, bem como a quadra de basquete. Aí espero que o mesmo seja sensível a esse nosso pleito, ao nosso pedido, e possa liberar esse espaço para que possa ser construído esses dois espaços, esses dois aparelhos de esporte, de lazer para a comunidade, em especial, por que não? Nada contra a sede do município, mas observamos que aqui já existem alguns aparelhos já construídos recentemente, por exemplo, na Bica dos Pintos, ali na nos Pintos, já foram construídos já um ginásio e tem uma quadra em uma praça que foi construída. Ou seja, por que não contemplar também agora a parte do Grande Rosaelze, que está muito carente de espaços públicos para práticas esportivas. Então, queríamos levar para o lado de lá esse aparelho e, claro, lutar futuramente para que outro aparelho, dentro de uma nova modalidade, pudesse ser implantado aqui na sede do município. Infelizmente, esperamos a resposta do prefeito Júlio, com um pouco de ansiedade, e espero que o mesmo possa se sensibilizar e disponibilizar o espaço já concretado para implantar essa arena. Sendo assim, só para poder finalizar a minha fala, eu tenho tido o contato com Júlio amistosamente, sempre que possível, e o mesmo tem pelo menos aberto a possibilidade de nós dialogarmos. Isso é muito bom, é um ganho muito bom para a sociedade, porque apesar das diferenças em termos ideológicos, em termos administrativos, todavia dialogamos para chegarmos em um denominador comum em favor da população de São Cristóvão. Entendi. Agora, um certo ponto aí você falou sobre o mercado municipal. Inclusive, todo mundo reconhece que realmente está entregue a migué, como fala no popular. Na campanha, né, do ano passado, lançaram até um cartaz, né, sobre a reforma do mercado. Até agora nada. Você acredita que aquela propaganda foi um marketing para possivelmente cooperar na continuidade da gestão anterior? Sim, é a reforma do mercado aqui, o mercado Lauro Rocha, você fala, não é isso? É isso mesmo. A reforma do mercado Lauro Rocha já tem sido palco praticamente todas as campanhas do ex-prefeito Marco Santana e a campanha agora de julho como sendo promessa de campanha, é palco para promessas. E a população, ela não se pode dar como esquecida. Ou seja, em 2016, Marco Santana prometeu. Em 2020, ele voltou a prometer novamente. Agora, certamente, em 2024, o sucessor dele veio a prometer. A população não pode, de maneira nenhuma, se deixar enganar. Porque imagine, a pessoa me prometer algo, é uma coisa que é factível, é, é executável, e infelizmente o mesmo não executar e continuar prometendo. Também tem algo semelhante a isso, é lá no Lafayette Coutinho Eduardo Gomes, tem um canal, tem um canteiro lá que divide o Lafayette Coutinho do Eduardo Gomes, que vem sendo prometido desde 2016. Ou seja, Marcos Santana colocou no plano de governo dele em 2016, em 2020, e facilmente foi colocado agora novamente por julho. Mas será que não vai fazer? E aquela população ainda continuará, muitas das vezes, votando nessas pessoas, sendo que elas não executaram aquilo que ela prometeu. É inadmissível a gente ver um exemplo no mercado aqui, como o mercado Lauro Rocha. Tá totalmente que precisa urgentemente de uma requalificação. E é para dar não apenas dignidade a quem adquire os produtos ali, mas em especial também aos feirantes. São pessoas que residem dentro do nosso município, que dá um tanto mais de dignidade a essas pessoas. Felizmente, não tem como esperar mais. Se eles não têm o recurso, ele não engane as pessoas com as promessas. Agora, logo, logo virá, né? Os recursos oriundos da venda do Sistema Autônomo de Água e Esgoto sai e vai ser passado para a DES, o Pariguá, e bem como também os valores oriundos dessa concessão da DES, o Pariguá. O município receberá um bom valor. Por que não pegar parte desse valor, colocar dentro da programação a requalificação do mercado Lauro Rocha? Agora, Lilo, no seu ponto de vista, não seria má gestão, não? Vou dar um exemplo. A gente teve aqui Armando Batalha, e Armando Batalha disse que antes dele sair do governo, ele deixou um plano para poder ser aplicado após entrar o dinheiro dos royalties da Petrobras. Segundo Armando, está até registrado aqui no podcast, inclusive está até no Instagram, ele disse que deixou no plano a reforma do mercado municipal, né, aqui. E o dinheiro que entraria daria para fazer aqui também. Mas não foi feito. Inclusive, segundo Armando, ele está investigando para saber
para onde foi esse montante de mais de 200 milhões de reais. Então você acredita que não seria má gestão da parte da prefeitura e não já ter feito, porque está dizendo, não, supostamente poderia ser falta de recurso, mas teve recurso e não fez. Será se entrar recurso agora? Será se vai fazer ou vai enrolar na mesma moeda? Então, eu acredito que o povo tem que começar a despertar e a discutir eh, destino do orçamento do nosso município, ou seja, onde será investido os valores. Esse valor, quando entrar, será importante. Se não houver iniciativa por parte da administração de ouvir a população se levantar para poder discutir onde será utilizado esses recursos. A gente viu recentemente aí uma guerra de narrativas com relação a recursos que estão sendo utilizados na execução de shows. Será que o povo realmente concorda que os recursos sejam investidos em uma determinada seara, em uma determinada pasta? Onde é que eh, o povo colocaria como prioridade para ser executado? Eu acho que o recurso não é do prefeito, isso é do povo. E se Marcos Santana tivesse ouvido o povo na execução desses mais de 200 milhões que entraram, oriundo dos royalties do petróleo, indenização, certamente ele teria feito uma brilhante execução. Mas fato é que ele sempre apregoou que o relógio era dele, que o tempo era dele, que a gestão era dele, que a cabeça era dele, e não fez um bom investimento. Isso, claro, salvo algumas exceções, né, que ele, no caso, certamente deve ter investido de forma positiva os recursos, mas a sua grande maioria foi dissipado. A gente não viu, por exemplo, se você tem 220 milhões, 250 milhões de superávit, de orçamento, podemos assim dizer, além daquilo que estava sendo previsto, por que não fazer um investimento desse valor ao invés de gastá-lo? Era necessário que ele investisse esse valor para poder manter, pelo menos aproximadamente, a receita oriunda desses valores. E se investe, tem como se investir. Se ele, por exemplo, tivesse investido no sistema autônomo de água e esgoto do município, será que não aumentaria a receita dessa autarquia e, consequentemente, beneficiaria diretamente os munícipes? Tem muitas áreas que ainda estão descobertas no quesito de fornecimento de água potável. Então, se ele tivesse pego parte desses recursos e investido dentro do sistema, certamente teria um retorno. Isso é apenas um dos pontos. Tem a macrodrenagem, ele está dependendo dos recursos do PAC, do governo federal, para poder fazer a macrodrenagem lá da região do Grande Rosaelze, para poder permitir o retorno da especulação imobiliária lá dentro da nossa região. Ou seja, as construtoras não podem mais construir lá dentro, ou seja, é menos arrecadação de IPTU. Se ele pensasse, espera aí, quanto é para poder fazer essa macrodrenagem? São 40 milhões, um exemplo. Vou pegar parte desse recurso e vou investir, porque eu vou tirar isso em IPTU futuramente. Quando se for feito as construções verticalizadas, claro, né? As construtoras puderem construir isso, vai render para mim IPTU. IPTU vai manter a receita do município fixa em um valor satisfatório, ou seja, eu não vou estar gastando esse valor. Vou estar fazendo um investimento, mas ao que percebemos ele gastou, tendo em vista que a receita do nosso município não aumentou dado o investimento que ele fez desses valores onde foram feitos.